vocês estão, crianças? Vocês tiveram uma boa semana? Eu quero orar agora com vocês e agradecer porque nós estamos juntos aqui mais uma vez. Vamos orar então? Senhor amado, muito obrigada, Pai, porque nós temos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abençoa cada criança, Pai, que está assistindo agora essa aula e nos ajuda para que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Crianças, agora nós já estamos estudando a segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. E hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante, que é saber que o verdadeiro cristão, ele é aprovado por Deus. Mas como é que nós podemos ser aprovados por Deus? Como é que isso é possível? Será que Deus vai mandar assim uma prova, né, um teste para a gente preencher, aí ele vai corrigir, vai dizer que a gente está aprovado ou não? A gente vai entender como é que isso acontece já já, tá bom? Mas antes disso eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou propor para vocês alguns testes e vocês vão responder aí em casa, tá bom? Vamos lá, preste atenção. O primeiro teste é: pule num pé só. Esse é fácil, eu sei que vocês conseguiram. Quanto é 6 mais 6? Isso, muito bem. Qual é o nome da nossa cidade? Ah, essa está muito fácil, né? Quem escreveu as cartas para Timóteo? Essa vocês não podem errar, porque a gente está estudando isso já tem 3 meses, já dá para saber. Agora, você vai recitar um versículo. Muito bem. E por último, cante um louvor. Que coisa boa! Olha, se vocês conseguiram, eu dei 6 tarefas para vocês fazerem. 6. Se vocês conseguiram fazer 4 dessas tarefas, então vocês foram aprovados. Agora, quem só fez 3, recuperação. Não passou, não foi aprovado. Agora me diga uma coisa, o que vocês acharam dessas tarefinhas que eu disse para vocês fazerem? Elas foram difíceis ou foram fáceis? Vocês gostaram de fazer? Foi divertido, não é verdade? Agora, alguma vez já aconteceu de vocês tirarem nota baixa na escola, em alguma prova? Já? Por que será que isso aconteceu? Bom, algumas razões pelas quais isso aconteceu. Você talvez não tenha estudado o suficiente para fazer a prova, ou você não entendeu bem aquele assunto que a professora explicou e não foi perguntar para ela, né? Ou então estava nervoso na hora da prova. Pode acontecer também, você está tão nervoso e acaba esquecendo aquilo que você estudou. Bem, isso tem a ver com a escola. Agora, vocês sabiam que na vida espiritual nós também passamos por testes, por provas? Mas que tipo de prova é essa? E quem é que nos aprova? Eu falei lá no início que o cristão verdadeiro, ele é aprovado por Deus. E quais são os tipos de provas pelas quais nós passamos na vida espiritual ou na vida cristã? Bom, eu vou dar 2 exemplos. Pode acontecer de alguém na sua família ficar doente, e então você vai orar, pedir ao Senhor para que aquela pessoa seja curada, que fique boa, né? Então você vai estar durante a sua oração pedindo assim, com muita fé, acreditando que Deus vai responder a sua oração. E Ele vai responder, mas pode ser que a resposta não seja aquela que você queria, porque as pessoas podem morrer,
não é verdade? Aí a gente vai ficar tristinho, mas a gente tem que entender que essa é a vontade de Deus e que Ele está fazendo melhor. Mas esse é um teste para a nossa fé, para a nossa vida cristã, porque a gente vai continuar acreditando em Deus mesmo, isso tendo acontecido. E a outra forma também que nós somos testados na nossa vida cristã, ou na nossa vida espiritual, é o seguinte: a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz para a gente tudo como a gente deve fazer. A forma certa de fazer as coisas. Mas muitas vezes a gente escolhe o caminho diferente daquele que a Bíblia está mostrando. E aí, nesse teste, a gente é reprovado, né? Porque nós não fizemos o que é certo. E fazer certo é obedecer. E eu quero mostrar agora para vocês, eu vou mostrar para vocês o que é ser obediente e o que é ser desobediente. Então, nós vamos fazer como se fosse um experimento. Bom, eu falei agora há pouco para vocês que o cristão verdadeiro é aquele que é aprovado por Deus. Bom, crianças, como eu falei no início da aula, o cristão verdadeiro é aquele que é aprovado por Deus. Agora, como é que nós fazemos para ser aprovados por Deus? Nós devemos fazer a boa obra de Deus, sermos obedientes. Todas as crianças gostam das mesmas coisas, gostam de brincar, de jogar. Mas todas as crianças são iguais? Todas elas são obedientes? Mas a criança que crê em Deus, ela é especial. E eu vou mostrar para vocês agora uma coisa bem interessante. A criança que obedece ao pai, à mãe e ao professor é uma criança que vai ser aprovada. E eu vou mostrar para vocês que a criança que é aprovada, ela é obediente. Olha só que coisa interessante. Esse ovo aqui que está na minha mão, ele é um ovo obediente. Eu vou colocar ele aqui dentro desse copo e vou dizer: ovo, afunda. Tá vendo? Ele é um ovo obediente. Agora deixa eu tirar ele daqui. Agora eu quero que esse ovo flutue. Gente, tá vendo? Vocês viram, crianças? Que ovo obediente, não é? Eu disse para ele flutuar e ele flutuou. Aqui eu disse para ele afundar e ele afundou. Agora veja, eu tenho aqui na minha mão 2 ovos. Os 2 são exatamente iguais. Esse aqui é obediente, mas esse aqui é desobediente. Sabem por quê? Porque eu vou dizer para ele, olha só, eu vou dizer para ele: ovo, afunda. Ele afundou? Não, porque ele foi desobediente. Que interessante, não é, crianças? Agora eu quero saber de vocês. Quem de vocês é obediente ou desobediente? Ah, muito bem. A Bíblia, ela nos ensina como nós fazermos as coisas certas. E Paulo, ele tinha essa preocupação de ensinar Timóteo a fazer o que é certo. E nessa segunda carta que ele escreveu para Timóteo, ele falou umas coisas muito interessantes. Ele ensinou que nós não devemos discutir, nem brigar por coisas bobas, né? As brigas só causam confusão. É muito desagradável as pessoas viverem brigando. Existem crianças que são desobedientes, como aquele ovo que eu disse para ele afundar, mas ele não afundou, ele ficou flutuando. Ele se recusou a obedecer. Agora,
Você, criança, como é que você se comporta? Você é desobediente ou você é obediente? As pessoas ficam felizes ou chateadas com o seu comportamento? Você ia ficar feliz se você pedisse algo para sua mãe e ela demorasse muito tempo para lhe atender? Pois é. Da mesma forma, então, também você deve fazer. Quando mamãe e papai pedirem ou mandarem você fazer alguma coisa, você deve obedecer logo e não ser teimoso nem desobediente como aquele ovo que eu disse para ele afundar e ele não afundou. E isso nos ajuda a entender como é que nós vamos ser aprovados por Deus, porque nós só vamos ser aprovados por Deus quando nós obedecermos o que está escrito aqui na palavra dele, escrito na Bíblia. E nessa carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele deu uns conselhos muito simples e práticos, mas que às vezes a gente tem dificuldade, sabe, crianças, para fazer. Porque, infelizmente, nós somos um pouquinho teimosos, não é verdade? Quem aqui nunca fez teimosia? Ah, eu duvido que nenhum de vocês tenha feito alguma teimosia. Então, o primeiro ensinamento que Paulo deixou para Timóteo, e que serve para nós também, é que brigar não é bom. Quem aí gosta de brigar na escola? Ah, não faça isso não, é muito desagradável, né? Você vai ficar de inimizade com o seu colega, vai ficar aborrecido e isso não é bom. A gente deve procurar fazer sempre amizades. Claro que algumas vezes a gente vai se aborrecer com as pessoas, isso acontece, mas você deve evitar brigar. O segundo ensinamento que Paulo deixou é que nós devemos buscar completa aprovação. Aprovação em quê? Em várias coisas, né? Primeiro, no início da aula, lembra que eu falei? Aprovação na prova da escola, e aí você tem que estudar, prestar atenção. Quando não entender, pedir para a professora explicar de novo. E na hora da prova, se você estiver nervoso, ora, pede a Deus para você ficar tranquila para fazer a sua prova. Mas para você ser aprovado por Deus, você precisa o quê? Isso mesmo, obedecer o que está escrito na palavra de Deus. O outro ensinamento que Paulo deixou foi evitar falatórios. Ô tia, o que é falatório? Ah, é gente que gosta de muita fofoquinha, de estar falando mal dos outros. Isso também não é bom. Quem faz isso não é aprovado por Deus. Então, nós devemos evitar falatórios. O outro ensinamento é abandonar o pecado. E esse, minha gente, é todo dia. Lembra? Eu já falei para vocês em outras vezes que pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. E sempre que eu fizer, ou falar, ou pensar alguma dessas coisas, eu devo pedir perdão a Deus, essas coisas que não agradam a Deus. Então, me afastar, né? Ou seja, abandonar o pecado. O outro conselho ou ensinamento que Paulo deixou é procurar uma vida correta. E o que é uma vida correta? Vida correta é aquela em que você procura fazer o bem, você procura ser amigo, obedecer aos mais velhos, aos seus pais, aos professores, ser amigo dos outros, né? Claro que a gente de vez em quando vai fazer alguma coisa errada. Isso é normal porque nós somos seres humanos, mas você sempre deve procurar fazer aquilo que é correto. E a outra lição é ficar longe de discussões. É mais ou menos como evitar briga, né? Mas tem gente que discute por besteira, né? É por futebol, coisas tão tolas. Você pode gostar de um time, seu colega gostar de outro, não tem problema, mas não vamos discutir por causa disso. Né? Evitar discussão, porque as discussões levam à briga, né?
Discussão é aquela coisa, eu falo, você rebate, eu falo também, fica aquela coisa para lá e para cá, e às vezes as pessoas acabam brigando e ficando inimigas por causa de discussão. Então, nós também devemos evitar as discussões. O outro ensinamento é tratar todos com educação. Ah, gente, como isso tem faltado hoje em dia, não é, crianças? O que é tratar com educação? Quando você passa por alguém, chega no ambiente, se for de manhã você dá bom dia, se for à tarde dá boa tarde ou boa noite. Se a pessoa está conversando, você quer falar com ela, você chega e pede licença. Se você fez alguma coisa para essa pessoa, você pede desculpa. Tudo isso é tratar com educação. Mas hoje as pessoas estão muito esquecidas dessas palavrinhas, né? Do me desculpe, com licença, boa tarde, boa noite, tá? Muito obrigado. Então, todas essas palavrinhas são palavrinhas que mostram que você está tratando a todos com educação. E por último aqui, corrigir com delicadeza. Também é outro ensinamento que Paulo deixou para Timóteo e que também serve para nós. O que é corrigir com delicadeza? Você viu algum amigo seu fazendo algo errado, você não vai chegar assim, ei cara, que é isso? Não faça isso não. Aí começa a brigar. Não, não é assim. Você chega perto dele e diz assim, ô fulano, você viu o que aconteceu? Olha só, você gostaria que fizesse isso com você? Aí você vai conversando e mostrando para ele aquela coisa que ele fez errado. Então, isso que é corrigir com delicadeza. Então, Paulo, quando ele escreveu para Timóteo tudo isso aí, ele quis chamar a atenção para a diferença entre ser uma pessoa aprovada por Deus e uma pessoa que não é aprovada por Deus. Então, como que nós podemos ser aprovados por Deus? Quando nós fazemos essas coisas e outras mais também. Outras coisas mais também nós podemos fazer para ser aprovados por Deus. Mas também quando nós honramos a Deus. Timóteo, ele era obediente ao Senhor. Ele não se deixava levar por falsos ensinamentos. E ele seguiu as orientações que Paulo deixou para ele direitinho. E por isso, Timóteo foi aprovado por Deus. Sabe por quê, crianças? Porque Timóteo fez a escolha certa. E agora a gente vai ouvir uma música que fala sobre isso. A escolha certa. Viram, crianças? Na hora de tomar a decisão, a escolha certa do meu coração qual é? Escolher aquilo
que Deus está nos ensinando, né? Quando nós fazemos a escolha certa, as coisas acontecem de forma muito melhor na nossa vida, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e sendo obedientes. E agora, então, nós vamos aprender o versículo de hoje, que diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. 2 Timóteo 2,15. Vamos falar mais uma vez? Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. 2 Timóteo 2,15. E assim você vai receber esse selinho de aprovado, como o nosso amiguinho aqui, feliz da vida, porque foi aprovado. Então, esse é um exercício diário que nós devemos fazer, né? As coisas que nós fazemos a cada dia, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele, aí então nós vamos ter a completa aprovação de Deus. Agora, para a gente encerrar a nossa aula, eu vou fazer mais uma brincadeira com vocês. Eu vou fazer perguntas e aí em casa vocês vão dizer sim ou não, tá bom? Para a afirmação que eu vou fazer. Primeira afirmação: fico feliz em dividir meus brinquedos. Quem é que fica feliz? Agora tem que ser sincero, viu? Se você não fica feliz, diga logo não. É para ser sincero. Mas o bom é dividir. Ajudo sempre meus pais em casa. Vou perguntar a sua mãe e a seu pai, viu? Falo às pessoas que sou um cristão. Amo a Deus em primeiro lugar. Falo com as pessoas com amor ou com educação, né? Já convidei Jesus para morar em meu coração. Bom, se você respondeu sim a maioria dessas afirmações aqui que eu fiz, então você passou no teste. Então você merece receber uma medalha. Faz de conta que eu estou colocando a medalha no seu pescoço porque você passou nesse teste. Você foi aprovado. E você está então de parabéns. Muito bem. É isso aí, crianças. Esse exercício de ser aprovado por Deus é a cada dia. Todos os dias nós precisamos nos esforçar. Então, que vocês tenham uma boa semana e se esforcem para cada dia serem aprovados por Deus. Tchau, crianças!